Interesse antigo, notícia nova. O Corinthians pode ir atrás do lateral esquerdo do Augsburg, Iago. Vamos trazer as estatísticas, mapa de calor, vamos fazer o comparativo como sempre e ao final trazer aqui um ponto negativo que vocês vão tentar debater comigo se vale ou não vale a pena. Peço para vocês logo que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação, compartilhem se vocês gostarem do conteúdo e vamos no pique, porque tem muito jogador do Corinthians que ainda a gente tem que avaliar. É pesado. Vamos lá para o nosso Iago, jogador que tem 1,81 m, tem 26 anos, vai fazer 27 em março. Ele é oriundo das categorias de base do Internacional, que ele se profissionalizou em 2017 e a partir de 2018 já se tornou titular absoluto com 50 jogos. Depois, em 2019, chamou a atenção do Augsburg, que o contratou para aquela temporada, chegando e estabelecendo um contrato de 5 anos. Mas lá só teve uma grande aparição, digamos assim, na temporada 21 e 22, que ele fez 30 jogos, 2 gols e 7 assistências. Esse foi o grande momento do Iago na Europa, no time alemão. E seu contrato está se encerrando na temporada 24, né, no meio da temporada 24, e efetivamente pode ser um reforço para o Corinthians neste caso, certo? As características do jogador vocês podem ver de certa forma, ele é um jogador equilibrado nas suas ações, é um jogador que pode subir com tranquilidade, como ele pode fazer a defesa. Ele tem ações muito limitadas no time do Augsburg, ele faz praticamente um jogo muito burocrático em alguns momentos, mas nessa temporada especificamente, diria eu que há uma modificação de posicionamento. Quando ele sai do banco, porque teve apenas 10 jogos nessa temporada e ele fez 5 como titular, 5 no banco de reservas, ele substitui no banco de reservas o Pedersen, certo? O lateral esquerdo. Então ele entra para fazer lateral esquerda. Quando ele é titular, inclusive recentemente fez gol nessa posição, ele está jogando como ponta pela esquerda ou ala, dependendo do treinador na sua concepção tática. Portanto, dá a entender com muita tranquilidade que ele tem uma capacidade ofensiva muito boa, só que depende do time como ele vai jogar. O Augsburg não é um time que está no top do linha do mercado alemão, geralmente fica no meio da tabela e lá para baixo, tá? Essa temporada está ali no meio da tabela, mas diria que ele é um jogador que está subaproveitado, digamos assim, no time alemão. Por outro lado, queria trazer aqui o mapa de calor do jogador. Vejam que ele é um lateral esquerdo, geralmente vem da reserva para ser o lateral esquerdo do Pedersen e logo depois ele é utilizado tanto como ala, veja o mapa de calor pelo lado esquerdo e lá em cima. Por quê? Porque é um jogador que consegue fazer as ações lá na frente, inclusive fazendo gol, como eu havia dito para vocês. Bom, dito isso, vamos para a parte negativa. Eu ia falar que era a parte final, mas deixa eu fazer logo um porém. Acho que é muito relevante a gente trazer isso aqui. Ele tem 5 anos de contrato e ele tem 13 lesões, desde a sua chegada, né, até esse momento 2022, 2023. 2023 estamos aqui na frente, né, quase 70 dias afastado, várias lesões que ele possuiu em 2019 quase 60 dias, quase 80 dias em 2021, depois teve lesão do tornozelo em 21, depois ele tem problema de tendão de Aquiles em 23 e outra também em 23, lesão muscular. Isso é um ponto extremamente negativo, mas eu vou chamar outra atenção também. O Paulinho, hoje no Atlético Mineiro, também sofria de algumas lesões, apesar de ser mais jovem do que o Iago. Tem que saber exatamente dosar para o trabalho físico o que aconteceu em relação a todas essas lesões. Vide que algumas são pequena lesão, lesão da mão, lesão do ombro, lesão do pescoço. Aí a gente tem que ver se efetivamente é problema do jogador ou do embate físico alemão. Por outro lado, as últimas duas preocupam, porque são preocupações por conta de lesão muscular e tendão de Aquiles. Então são situações complicadas, quase 100 dias, mais de 100 dias, juntando essas duas lesões específicas. E por fim, vamos fazer nossas estatísticas aqui.
Do Iago, temporada mais curta, e olha bem, a temporada anterior, né, eu dei uma olhada, os números são muito parecidos, então não vou trazer aqui a temporada anterior e juntar com essa para fazer uma bagunça, tá? Eu até tenho os números aqui um pouco mais relevantes das temporadas juntas, por exemplo, 2023. 2023 ele fez 19 jogos, 11 como titular, 1 gol e 2 assistências, 10 passes decisivos, 44% do acerto no cruzamento, tem 61% de dribles certos, 71% de bolas recuperadas e por aí vai. Então a gente tem essa junção de ideias, mas eu quero lembrar que nessa temporada ele não jogou só como lateral, ele jogou como ala e como ponta. Então, de certa forma, eu queria trazer para vocês que ele tem poucos jogos, né? Isso é relevante porque é a primeira metade do futebol europeu, com um gol e uma assistência, porque ele virou ponta, então ele tem aquele golzinho marcado dentro da bola rolando, diferentemente do Fábio Santos, que é geralmente de pênalti, uma assistência proveniente de estar mais próximo para a área, passes decisivos, ele ali perde do Bidu, Bidu é um jogador também muito incisivo ofensivamente, nos passes certos, e aqui tá atrelado a ação com a bola, tá? Ele tem pouca ação com a bola em referência aos dois últimos jogadores do Corinthians, porque ele sempre chega primordialmente no segundo tempo ali para os 60 minutos, né, quando ele é o substituto pelo lado esquerdo. Quando ele é titular, efetivamente esses números deveriam ser um pouco mais elevados, mas também tem que ver a forma coletiva do Augsburg para vocês terem uma noção de como ele poderia fazer essa participação. Os passes por jogo são baixíssimos comparados ao Fábio e o Bidu, e o refinamento me chamou a atenção negativamente, tá? Principalmente no texto final. Não sei se por conta do jogo do Augsburg ou uma adaptação a ser um ponteiro, isso eu não consegui retirar muito bem, mas é interessante que, digamos assim, é um jogador que consegue, na atual temporada, vou sempre frisar isso, chegar melhor à frente do que os números conseguem mostrar nesse momento. Há um desequilíbrio entre o número e o que ele tem apresentado. A perda de bola também é bem equilibrada, junto com o Fábio Santos são os menores, coisa pequena, né, em relação a esse tipo de índice, né, característica. Em relação a cruzamentos, ele tem um bom nível de cruzamentos, um bom índice de cruzamento, por isso que eu digo para vocês, se aproveitou o melhor da característica dele, fazer cruzamentos, e ao fazer cruzamentos ele vira ponta, ele pode virar ala, e um lateral mais ofensivo. Se o time é mais defensivo com o lateral, ele perde esse índice, ele não vai ter muita ação de jogo a não ser defender. E aí você vai ver que ele tem um bom índice de tanto de recuperação de bola quanto de defesa por conta da característica do time. Nas disputas ele tem uma boa disputa, né? Ele consegue fazer um índice muito parecido, até próximo ali do Bidu, ou seja, um jogador que tem ainda muita voracidade física em relação à busca pelo desarme, ainda que não tenha vencido, fica muito próximo, o índice é muito pequeno de diferença, e tem os duelos ganhos no chão, e isso chama atenção, como eu disse para vocês, índices próximos ao Bidu, ganha no Photoshark ali, muito pequeno a diferença. Eu diria que ali é quase um empate técnico entre os dois jogadores nesses fundamentos. As faltas muito menores quando ele vira ala, quando ele vira ponta, porque ele não faz a pressão, ele sai do jogo, né? Ele sai para o jogo, diferentemente quando ele é lateral. Ou seja, nessa temporada, por exemplo, ele não tem amarelos nesses 10 jogos. Na temporada passada ele teve 4 amarelos, um segundo amarelo e um vermelho. Ou seja, ele teve bem mais jogos, né, na temporada regular, e acabou tendo dificuldades em relação aos seus jogos. O que eu queria falar e pontuar finalmente em relação ao Iago é um jogador que inspira atenção. Vale destacar que Internacional, Flamengo e Corinthians têm interesse, e Palmeiras inclusive, tinham interesse no jogador. Tem uma boa estatura, isso é um ponto positivo, é um jogador que tem uma característica ofensiva não aproveitada pelo time que ele foi adquirido, digamos assim, que é o Augsburg, mas é um jogador que sofreu com muitas lesões e isso deve ter prejudicado inclusive sua carreira por lá. 13 lesões em 5 anos, algumas de 3, 4 meses, isso influencia inclusive no seu ritmo de jogo e sequência de jogo. Não dá para contar nesse sentido, mas poderia ser bem observado. Não é o melhor lateral que a gente pode observar para ser composição do elenco, regular,
mas alguém deve ter visto algo que eu não pude observar, mas pelo menos ter essa multifunção, 3 posicionamentos que ele pode atuar, um lateral esquerdo no time defensivo, virar ala, virar ponta, indica que o jogador tem a qualidade técnica mal aproveitada e ainda é um pouco jovem. Me parece ser interessante uma observação um pouco mais cuidadosa do Corinthians nesse sentido. Se fosse gratuitamente, não acho uma má saída em relação a isso. Prefiro o Palácio, se for escolher um pelo outro, seria o meu preferido. E você, preferia esse jogador? Gostaria da contratação dos 2 jogadores? O que você acha? Manda sua opinião, dá aquela curtida, se inscreve no canal e vamos para a próxima. Quer sangue no olho, tapa na orelha, vamos para nossa live também.